lobisomem da tempestade. Boa noite a todos, me chamo Henrique. Primeiramente, gostaria de falar que sou muito fã do seu trabalho, Fael, e adoro assistir os seus relatos. Não perco um. A minha avó tem uma experiência real que ela vivenciou quando era garota e morava na cidade de Calçoene, em um município do Amapá, com pouco mais de 9.000 habitantes. Eu moro no interior paulista e nunca fui nessa cidade, mas segundo os meus pais, essa é a cidade que mais chove no Brasil. E quando eu digo chuva, eu quero dizer uma atrás da outra. Lá chove muito mesmo. Bem, o relato é um pouco longo, então vou começar do início. Antes de chegar no fato principal, que é o terror vivido por minha família ao serem atormentados por um lobisomem, eu quero contar o evento que se sucedeu até o ocorrido. Quando eu era mais novo, a minha avó contava várias histórias reais que aconteciam com ela. Um dia ela me contou a pior que aconteceu com ela. Ela contou que quando era adolescente, ela morava em um sítio. Mas esse sítio não era grande e nem confortável. Era desorganizado e em péssimas condições. Ela tem 3 irmãos, mas todos são homens e mais novo que ela. Mas entre ela e os irmãos dela, ela era a mais corajosa. Lembrando que esse sítio ficava em Lourenço, uma cidadezinha próxima a Calçoene. Quando eles iam dormir, eles disputavam quem ia dormir perto da porta de entrada do sítio. E minha avó não gostava disso. Ela decidia dormir perto da porta toda vez. De madrugada, um fantasma, demônio ou espírito, sei lá, arrebentava a porta toda e judiava dela e dos irmãos dela. Tipo, batia em todos eles. Esse demônio entrava de madrugada e batia violentamente, de deixar marca no corpo. Todos ficavam aterrorizados e nem preciso dizer que ninguém mais dormia. Isso passou a acontecer com frequência. E além de bater em minha avó e nos seus irmãos, aquilo passou a quebrar tudo que havia dentro de casa. Aquilo vinha, batia em todos os irmãos e depois quebrava tudo dentro de casa e ia embora, sem mais e nem menos. O interessante é que nada acontecia com os meus bisavós, somente com a minha avó e com seus irmãos. Quando o tempo passou e o pai da minha avó já estava estressado por causa dessas coisas e também de destruir a porta, e ele sempre tinha que arrumar no dia seguinte, pois isso era toda noite que essa coisa ia lá e arrebentava a porta. E por isso eles tinham medo de dormir perto da porta. Até que um dia o pai da minha avó ficou lá, marrento, sentado naquelas cadeiras que balançam e com a sua espingarda de madeira, esperando a coisa vir. Quando o espírito arrebentou a porta novamente, ele já estava dormindo e acordou rapidamente e dando tiro no monstro. Como o espírito tomava tiro e as balas atravessavam ele, o meu bisavô correu. E o espírito fugiu dali também, mas sem maltratar ninguém. Quando o meu bisavô não aguentava mais esse sofrimento, ele conversou com o antigo dono da casa dizendo que ia se mudar dali, por causa desse tormento. Conversando com ele, o antigo dono da casa disse assim: "Desculpa não avisar, mas eu precisava muito desse dinheiro e por isso vendi o sítio sem avisar. Antes de se mudar, olhe o que tem embaixo da casa do sítio." Quando o meu bisavô decidiu desenterrar o que tinha lá, ele viu que embaixo tinha um caixão que estava o corpo da senhora que morava lá em 1859. Ela era bem rica, e lá, antes de ser o sítio, era a mansão dessa mulher. E essa mulher era atormentada pelo espírito do seu padrasto, que partiu quando ela morreu. O espírito dela iria atormentar quem destruiu a sua casa, mas como o antigo dono de lá vendeu o sítio para o pai da minha avó, foi ele que passou a ser atormentado
pelo espírito dela. Bom, mas as coisas só estão começando. Com o dinheiro do sítio, o pai da minha avó comprou outro sítio, mas dessa vez na cidade de Calçoene. Como eu disse no início, essa cidade costuma chover muito, e é muito comum tudo por lá se alagar. O sítio ficava nas redondezas dessa cidade. Estavam todos felizes, pois nesse lugar não acontecia esse tipo de atividade paranormal. Mal sabiam eles que o pior ainda estava por vir. A minha avó acordava por volta de 4 da manhã para sair para o colégio. Ela saía de casa às 5 e chegava por volta de 6h30 na escola. Era uma longa caminhada diária, mas o povo daquele tempo era acostumado. A minha avó logo ficou amiga de uma garota do colégio que morava vizinha a ela. Essa garota se chamava Vitória e disse para minha avó que os mais velhos contam que há uns 20 anos atrás, naquele mesmo sítio que ela morava, vivia um senhor com sua mulher e filho. Este mesmo senhor se transformava em lobisomem à noite. Mas isso não era segredo para ninguém, pois todos sabiam. Até a sua mulher e o seu filho sabiam. Essa besta saía à noite e atacava as criações das pessoas da vizinhança. Atacava até mesmo quem o tentasse impedir. Por isso ninguém tinha coragem suficiente para fazer algo. Então, com o tempo, esse homem que virava lobisomem perdeu o sítio para o banco. O mesmo sítio que o pai da minha avó tinha comprado. Aquele homem teve que se mudar com a sua família. O banco vendeu o sítio e não demorou muito e já tinha outra família morando nesse sítio. Porém, eles não ficaram nem 2 meses, pois certa noite, quando chovia bastante, eles foram atacados por uma criatura que rodeava o sítio e tentava entrar na casa a todo custo. Aquela família conseguia ver a criatura pelas frestas da janela de madeira graças ao clarão dos relâmpagos, pois o local sempre foi bem escuro. A família não se mudou de imediato, pois acreditaram que aquilo não aconteceria mais. Porém, eles estavam muito enganados, pois toda a noite de tempestade era o mesmo tormento. Aquela coisa que os atormentavam também comia toda a criação de animais da família: porcos, galinhas, patos, etc. Pela manhã, eles só encontravam pedaços dos animais mortos. Não aguentando mais aquela situação, aquela família se mudou de lá. E depois disso, o sítio passou por várias outras famílias e todos se mudaram, pois sofriam o mesmo tormento. O sítio ficou sem moradores por uns 10 anos, mas agora a minha avó e a sua família haviam se mudado para lá. Isso foi o que Vitória disse para minha avó, mas ela não deu muita importância, pois achou que era uma história boba, para deixar com medo. Então a minha avó disse a essa amiga que ela já viveu coisas sobrenaturais piores que isso, e que nada mais a causava medo, nem nela e nem em sua família. O interessante é que não era só a Vitória que contava essa história, mas muitas outras pessoas do colégio contavam a mesma história. E poucos eram os que se aventuravam a passarem próximo a esse sítio, mesmo durante o dia. A minha avó continuou sem acreditar, mas os seus irmãos morriam de medo. Bem, as coisas continuavam normais há quase 2 meses, e não acontecia nada de estranho. Porém, uma noite que chovia muito, deveria ser por volta de 2 da manhã. A minha avó escutou baforadas vindo da janela do lado de fora do seu quarto. Nesse novo sítio, a minha avó dormia sozinha em um quarto, os seus pais em outros e os seus outros 3 irmãos homens em outro quarto separado. Ela levantou assustada, acendeu uma vela, pois naquele lugar não tinha energia elétrica, e foi até a janela ver o que seria aquilo. E assim que ela chegou na janela, ela já não ouvia nada, mas sentia um forte cheiro de cachorro molhado. Ela já ia abrir a janela, quando de repente
a sua mãe entrou no quarto, gritando para ela não abrir. E nesse momento, algo deu um soco muito forte na janela, que todas as portas e paredes da casa tremeram, e em seguida aquilo deu um urro tão alto que a minha avó e a sua mãe gritaram juntas. Por incrível que pareça, ninguém na casa acordou com todo aquele alvoroço, além da minha avó e da sua mãe. Os homens da casa dormiam feito pedra. Elas logo começaram a rezar, e tudo aquilo parou. Até a chuva forte deu uma diminuída. A mãe da minha avó acendeu uma vela e fez um pedido para as almas do purgatório protegerem todos ali. No outro dia, a minha avó foi perguntar à sua mãe sobre o ocorrido da noite anterior. E sua mãe lhe disse que ela estava ouvindo algo arranhando a janela do seu quarto. Ela tentou chamar o pai da minha avó, mas ele não acordou. Então ela foi até a janela e olhou pelas frestas. E tudo que ela viu foi 2 olhos imensos e vermelhos como a brasa. Estavam ali, do lado de fora, a observando. Ela ficou paralisada por uns 2 minutos, em estado de choque. E foi quando ela, muito preocupada, foi olhar se os seus filhos estavam bem. Ela viu que os garotos dormiam como pedra. E quando foi olhar a minha avó, ela estava quase abrindo a janela. E foi aí que a sua mãe gritou para ela não abrir. Ela pediu a minha avó para não contar aquilo para ninguém, pois isso não iria acontecer mais. A minha avó prometeu que não contaria para ninguém. Uns 2 dias depois deste ocorrido, a mãe da minha avó estava sozinha em casa, pois os 4 filhos estavam no colégio e o seu marido estava trabalhando vendendo peixe na cidade. Isso era durante o dia. Ela estava arrumando a casa. E de repente, ela percebeu que a uns 100 metros do lado de fora do cercado do sítio, havia um homem forte e alto a observando. Ela viu que não era boa coisa. Então, logo fechou a porta e continuou o que estava fazendo. Depois de uns 10 minutos, ela abriu a porta novamente e viu o homem ali, parado. Só que dessa vez, ele estava dentro do sítio, a uns 20 metros dela. Ela viu um olhar demoníaco naquele homem. Então ele correu em sua direção com muita velocidade. Rapidamente, a minha bisavó entrou e fechou a porta. E o homem a chutava a porta feito louco, com toda a força para entrar. A mãe da minha avó começou a gritar, mas nada adiantou. Até que aquele homem conseguiu arrombar a porta e entrou e foi ao encalço da minha avó.